Nós vamos falar sobre o bom testemunho na igreja. Nós, crentes em Cristo Jesus, não importa de qual igreja nós somos membros, mesmo porque originalmente não existia membresia, isso é uma adição que nós tivemos no cristianismo, né? Principalmente entre o meio evangélico, de algumas igrejas, ou quase todas elas, terem seu hall de membros. Mas no início eles eram membros da igreja, como aqui, membros da igreja em Corinto. Não tinha nome, não precisava de nome as igrejas, mas seja de qual igreja você é membro, você precisa dar um bom testemunho. Se você está ligado a uma igreja, você tem um testemunho a zelar. E você está sujeito, inclusive, a ser cortado daquele meio, caso você não dê um bom testemunho depois de advertido por pessoas, mais igreja. E aí, se você não atende ao bom testemunho, você é lançado fora. Não para o inferno, evidentemente, mas para o mundo. E aí, Satanás, ele infringe sofrimento para aqueles que estão excluídos da igreja. Então, é a igreja que traz salvação? Não. Mas aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado no céu. É o que diz a palavra de Deus. Então, muito temor e reverência com aquilo que você entende ser igreja, ou aquilo que a palavra de Deus diz ser igreja. Então, aqueles que são membros desta igreja local, nós temos autoridade, não aquela autoridade abusiva, mas autoridade dentro dos limites da palavra de Deus, para advertir. E uns aos outros, não importa qual membro, qual igreja você seja membro, todos nós, crentes em Cristo Jesus, temos autoridade na palavra de repreender uns aos outros. É o que diz Gálatas capítulo 6, também Mateus capítulo 16 e 18. Meus irmãos, o bom testemunho não é um acessório. O bom testemunho é a essência da igreja. Se você não tiver um bom testemunho, você não está vivendo como alguém da igreja precisa viver. E o bom testemunho, ele precisa ser dado em todos os momentos. Se você estiver triste, isso não te isenta de dar um bom testemunho. Se você perdeu um ente querido, uma pessoa muito querida para você, isso não te livra de dar bom testemunho. Você não pode dar escândalos na fé. Você não pode blasfemar de Deus quando você está bravo, quando você está triste, quando você está aflito, quando você está debaixo de guerra. Você precisa sempre dar bom testemunho, mesmo debaixo de tristeza. O bom testemunho na igreja também requer perdão mútuo. Um tem que perdoar o outro. Alguém que ofende precisa pedir perdão. Isso é tudo bom testemunho da igreja. E como membros da igreja, não dessa igreja local, nem de qualquer outra igreja local, mas como membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos nós precisamos exalar o perfume de Cristo. Deixar que o perfume de Cristo seja exalado das nossas vidas. Então isso é um bom testemunho. A vida cristã normal, como sempre dizia o Watchman Nee, a vida cristã normal, né? Não é nada de extraordinário. É normal dar bom testemunho debaixo da tristeza, perdoar uns aos outros e exalar o perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar convosco em tristeza. O apóstolo Paulo, ele tinha um relacionamento muitas vezes conflituoso com a igreja de Corinto. Não por causa de Paulo, mas por causa dos coríntios mesmo.
eles colocavam algumas coisas na cabeça e iam adiante com aquela obstinação. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, havia um homem que praticava um pecado terrível, que era ter relacionamento sexual com a madrasta dele. Então, aquilo era muito terrível, nem entre os incrédulos havia coisa semelhante. E quando o apóstolo Paulo soube da situação, ele soube também que eles estavam deixando o rapaz circular na igreja normalmente. Nada acontecia com ele. E os coríntios se orgulhavam. Nós aqui amamos, entendeu? Paz e amor. Aqui a gente ama as pessoas. Então nós temos alguém aqui que realmente é um pecador, mas nós acolhemos. Não, isso não é amor, isso é conivência com o erro, com o pecado. Então o apóstolo Paulo falou, não, tem que mandar embora. E foi o que eles fizeram. Depois que eles mandaram embora, e o rapaz, supostamente o rapaz aqui, me parece que sim, né? Muitos comentaristas acham que sim, ele se arrepende do pecado. Então ele foi alcançado. Agora tem que fazer o que depois que alguém se arrepende? Acolher de volta. Mas aí eles não queriam mais acolher. Então parece a gente, né? Ou aqui ou ali. 8 ou 800, 8 ou 80. Então, os extremos. Então agora eles se orgulhavam de não aceitar um pecador dentro da igreja deles. O apóstolo Paulo fala, vocês não aprendem. Eu não quero chegar aí com tristeza. Não faz bem para o testemunho a gente ficar de cara amarrada um com o outro, não é mesmo? Versículo 2, alguém pode ler? Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi conquistado? Ou seja, o apóstolo Paulo diz, eu sei que eu deixei vocês tristes com a palavra que eu dei. Agora, como é que eu ganho a alegria de volta? Se vocês ficarem alegres. Porque quando você deixa alguém triste, você também fica triste. Quando é que volta a alegria para você? Quando aquela pessoa volta a ficar alegre. Então o apóstolo Paulo disse, eu quero que vocês voltem a ter aquela alegria comigo. Versículo 3. E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar, confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vós. Eu quero ter alegria quando for aí. Eu quero ter principalmente a alegria daqueles que eu sei, eu tenho consciência disso, que eles ficaram tristes pelas minhas palavras, pela minha decisão. Uma vez, como sempre, né, a gente encontra as pessoas, fala bom dia, colega de ministério, e eu falei bom dia, tudo bem? Ele falou não. A gente não costuma ouvir isso, né? Falou não. E a cara estava fechada. E devia ser por alguma coisa que eu fiz, né? Eu sempre faço alguma coisa que ofende alguém. Mas eu não falei nada no momento, né? Fiz o que eu tinha que fazer, depois eu perguntei. Aí ele falou, ele abriu o coração. Foi por isso. Então realmente ele estava triste por alguma coisa que eu fiz. E aí eu reconheci, pedi perdão. Houve ainda uma resistência, né? Estava machucado, mas resolveu o problema. Graças a Deus, tempos depois, o problema foi resolvido e houve a alegria no nosso coração um com o outro. Então, nós precisamos dar bom testemunho, tanto de pedir perdão, quanto de perdoar, para que a alegria volte. É difícil você falar assim, não, eu não vou mexer com esse assunto. Não está bem, mas também não vou mexer com esse assunto. Só que você percebe, parece que tem uma névoa ali, né, naquele relacionamento. Ninguém falou nada que ofendeu o outro no momento assim, né, depois.
Parece que dá para viver uma vida normal, mas não dá. A gente faz as coisas, mas não com a mesma alegria. Não com aquele coração livre um para com o outro. Os olhares são evitados. O tom de voz muda. Aquela alegria que havia no tom de voz parece que dá uma murchada. E a gente começa a perceber um com o outro que alguma coisa não está bem. Isso afeta o testemunho? Afeta sim o nosso testemunho, porque Jesus falou: o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Parece que até o mundo percebe. Versículo 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecessem o amor que vos consagra em grande medida. O apóstolo Paulo chora por essa situação, porque não está legal, não está bem o relacionamento. E ele escreveu com lágrimas, com angústia de coração. Não é porque ele queria entristecê-los mais, mas ele queria, vamos resolver essa questão. E nós precisamos lutar por isso, irmãos. Precisamos lutar. Você tem que ser muito frio para achar que dá para viver num relacionamento de alegria com alguns irmãos e num relacionamento gelado com outros irmãos. Então, se você não tem angústia quando isso acontece, provavelmente você não é uma pessoa sensível ao Espírito Santo. Versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Todo mundo ficou triste. Não foi só um. Não foi só eu que causei tristeza e não foi só eu quem ficou triste. Todos nós, ou pelo menos ele diz aqui, eu não quero ser muito áspero, dizendo todo mundo está sofrendo, mas eu quero dizer que, em parte, todos vocês estão tristes. Quando dois irmãos brigam e você não tem nada a ver com o assunto, você também sente, concorda? Se você percebe que o ambiente com duas pessoas ou mais não está bem, você, como parte do corpo de Cristo, também não está bem. Você quer ver aquilo resolvido. Ah, você não tem nada a ver com o assunto. Tenho, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, do pé, a mão, o ouvido, o dedo, a mão, tudo isso aí. Uma parte do corpo está sentida, todo o corpo fica sentido. Então, por isso é necessário você se agregar, comungar no corpo de Cristo local. Você precisa ter um local para se reunir. Por exemplo, aqui na cidade tem vários irmãos em Cristo que eu conheço, vocês também, tem outras igrejas locais, mas está tudo bem entre mim e eles, que eu me encontro com eles. Então, se você é um desigrejado, está tudo bem com você. É fácil assim. Porque você fica fugindo daqui e dali, você nunca se compromete com um grupo. Você nunca conhece um grupo de pessoas e nem deixa ser conhecido por esse grupo. Aí fica tudo bem. Se você muda para uma cidade, você precisa procurar uma igreja. Você precisa estar num grupo onde pessoas te veem, te observam, onde você observa pessoas e tem esse vínculo afetivo e obrigatório que é do corpo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falou, quer saber de uma coisa? Vamos acabar com essa confusão? Vamos parar com isso? Como? Versículo 6. Pode ler? Basta excitar essa reflexão feita pela maioria.
Isso que dá a abrir a carta dos outros, né, gente? A gente não sabe o que está falando. Está todo mundo entendendo o que ele está falando. A gente pegou, abriu a carta aqui e está tentando entender. Mas provavelmente se refere ao capítulo 5 de 1 Coríntios. Aquela disciplina que houve e agora parece-nos que aquele irmão já consertou a vida dele e quer voltar. E o apóstolo Paulo fala, olha gente, passou, basta a esse sujeito, aquele infrator, a punição. Ele já recebeu a punição? Já. E foi por quem? Pela maioria. E é assim que conta, né? Então já está tudo acertado. Bola para frente agora. Vamos nos perdoar. Aqui eu entro para o meu segundo tema aí, né, que eu propus, que nós temos que dar bom testemunho debaixo da tristeza. Eles estavam tristes. Tem que resolver essa tristeza. Agora precisamos dar bom testemunho perdoando uns aos outros. Aí o versículo 7, alguém pode ver? De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, sendo mesmo consumido por excessiva tristeza. Eu não vou dar nome, né? Os mais velhos talvez saibam, lembram, quer dizer? Teve um irmão em Cristo da nossa igreja que teve que sair da igreja. Porque ele cometeu um pecado e aquilo lá ainda estava latente, estava lá, né, aquele pecado. E ele foi mandado embora da igreja. E por muitos anos, então, esse irmão ficou se desviando do Senhor cada vez mais. Mas Deus tocou no coração dele. Me lembro uma vez, né, que nós conversamos, falei, escuta, o que falta para você voltar para os caminhos de Deus, para a igreja? Não para a nossa, não precisa ser para a nossa, pode ser para outra. Eu vou acertar. Ele tinha muita coisa para acertar. Ele tinha que se humilhar, tinha que ir atrás da nossa igreja, de um outro local, e dos incrédulos, inclusive. Mas aí demorou mais alguns anos. Eu sei que foram uns 7, 8 anos mais ou menos. Mas aí ele falou, agora eu quero voltar. E ele fez o caminho. Ele escreveu uma carta para a igreja, alguns nem sabiam do que se tratava. Escreveu uma carta para outro lugar, falou com os incrédulos e resolveu a questão dele. Pediu perdão, foi perdoado, não voltou para a nossa igreja, mas está firme em outra igreja. Graças a Deus por isso. Estamos gratos porque bastou-lhe a punição pela maioria. Agora é hora do quê? Perdoar. Não perdoar alguém que está longe de Deus e que não quer voltar, mas alguém que quer voltar. Então, o apóstolo Paulo fala, não, tem que perdoar. Agora sim é o momento de confortar. Antes não. Você não conforta alguém que está sob o juízo de Deus nas mãos de Satanás. Porque ele tem que sorver, ele tem que beber daquela punição. Não é a nossa punição. Enquanto ele não se arrepende, ele está sofrendo. Mas depois que ele se arrepende, perdoamos, confortamos, e aí ele não é consumido com excessiva tristeza. Porque é muito triste ficar longe de Deus e dos irmãos. Mas uma vez resolvido, precisa ser acolhido novamente. Ele está alegre, está feliz, servindo ao Senhor, e nós também estamos muito bem em ter perdoado. Então é assim o corpo de Cristo. Nós precisamos dar bom testemunho na tristeza e perdoando também. Versículo 8. Eu que vos digo, que cumprirei para com Deus, o vosso amor. Nós temos que provar que nós amamos. E nós provamos isso através da comunhão, do perdão,
E o apóstolo Paulo fala, isso envolve obediência. Se você não tem comunhão com os irmãos e não perdoa, você não é obediente, porque essa é a essência do cristianismo, é o perdão. Assim como Cristo nos perdoou, nós perdoamos as pessoas em Cristo Jesus. Já temos falado sobre a expressão muito errada, liberar perdão. Não use essa expressão. Perdoe, eu libero perdão. Você não é dono de nada. Você não tem a franquia do perdão. Você é obrigado a perdoar. Ah, eu vou liberar perdão. Não. Nós precisamos perdoar como Cristo perdoou. Nada de usar esse termo, liberar perdão. Você fica muito em cima usando esse termo. Eu libero perdão. Ah, muito obrigado. Não, você tem que perdoar as pessoas. É a ordem do Senhor. Versículo 9. Então é o 9. Para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Essa é a prova da nossa obediência. Estamos provando que somos cristãos não apenas de nome, mas estamos seguindo a Cristo Jesus. Obediência, perdoando. Versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então nós queremos colocar uma pedra em cima do assunto, não em cima de um assunto não resolvido, mas em cima de um assunto já resolvido. O apóstolo Paulo diz, se vocês perdoam, eu perdoo também, porque afinal de contas, na disciplina daquela pessoa, vocês não queriam disciplinar, eu que mandei. Não é que ele fala? Ausente no corpo, mas presente no espírito, eu mando, eu ordeno, para tirar o infrator. Agora eu perdoei, vocês perdoaram, está tudo resolvido, nós fizemos isso na presença de Cristo Jesus, e nós temos que fazer isso, porque isso é um bom testemunho. Onde que Satanás nos pega? Ele nos pega no mau testemunho, e não perdoar é um mau testemunho. E aí ele começa a ter espaço entre nós. Versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Você pensa que ele é bonzinho? Não, ele quer sempre jogar discórdia entre nós, um com o outro. E ele quer pegar assuntos não resolvidos para trazer à baila, como dizem em Provérbios, né? Aquele que traz os assuntos à baila separa os maiores amigos. Uma vez resolvido, a gente não fala mais naquilo que está resolvido. Versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Esse é um irmão que precisa dos irmãos. Eu não fiquei tranquilo, porque estava faltando Tito, meu companheiro do ministério. Não era só Timóteo, o companheiro dele, eram outros. Então nós precisamos dar um bom testemunho, mesmo debaixo da tristeza. Devemos dar um bom testemunho perdoando, e devemos dar um bom testemunho deixando exalar o perfume de Cristo das nossas vidas. Vamos ler o versículo 14. Alguém pode ler? Graças, porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus. Graças a Deus que nós temos essa vitória já, o triunfo em Cristo Jesus. Cristo Jesus é perfumado, não é? É o bom perfume de Cristo. Mas o perfume de Cristo, ele só é exalado, ou seja, ele aparece através de nós. Cristo Jesus não exala o perfume lá do céu.
para toda a humanidade. Nós lemos Salmo 19, não foi? Salmo 19 diz que ele mostra a glória dele a todo mundo através das coisas criadas. Os céus proclamam a glória de Deus, as obras da sua mão. Isso é verdade. Mas olhar uma estrela, uma montanha, rios, e tudo lindo, maravilhoso, mas isso não fala de Jesus revelado. O Jesus revelado, ele só é apresentado através da palavra de Deus e de pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Olhando a natureza, as pessoas elas tomam a consciência de que há um Criador, só isso. Há um Criador. Mas quem é? O que ele fez? Como ele se revela? Eles precisam de uma revelação especial, mas eles precisam da palavra de Deus. Ou de nós que já somos a palavra de Deus ambulante, né? Onde você vai, você é a palavra de Deus para as pessoas. Esse é o perfume de Cristo exalado através de nós. Uma pessoa pode colocar um perfume, mas se ela estiver lá num canto a gente não sente. Mas ela passando, às vezes ela fica longe até, mas ainda tá, aquela fragrância entrou no nosso nariz e a gente está sentindo ainda. Por isso minha esposa fica ruim, né? Porque é um monte de fragrância misturada. E aqueles que têm rinite, né? Perfume, essas coisas. Como que nós exalamos esse perfume? Através do bom testemunho. Ao andar com Cristo Jesus, você está exalando o perfume de Cristo. Versículo 15, alguém pode ler? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos uns para os outros como salvos, mas também nós exalamos esse perfume para os incrédulos. O perfume não é ruim. O perfume é sempre excelente. Só que para algumas pessoas faz mal. Para outras pessoas é bom. Para os crentes, o perfume de Cristo é excelente, é uma fragrância excelente. Para os incrédulos que não querem aceitar essa salvação em Cristo Jesus, esse perfume ele ganha um fedor, não uma fragrância, mas ele ganha um cheiro de morte, inclusive. Versículo 16. Para estes são cheios de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para o quanto? Então, para estes quem? Para os incrédulos. Os que se perdem é cheiro de morte. Aquilo que nós chamamos de fragrância, para os que se perdem, é morte. Mas para nós é vida. Quem é suficiente para isso? Você? Eu? Você tem perfume em você mesmo? Não. Essa fragrância não é sua. Essa fragrância é de Cristo, através de você. Parece um pouco com perfumes, né? Ninguém exala no seu próprio corpo um perfume. Mas ao colocarmos algum tipo de perfume, cosmético e tal, aí exala. Não é de você mesmo. É artificial. Mas não tem problema. A gente fala assim, não dá para artificializar um pouco sua vida, não? Então, o perfume que você tem não é seu, é de Cristo Jesus. É esse quem exala. Mas ele precisa estar em cada um. Então o Senhor Jesus está nos dando a suficiência em Cristo. Ele é o bom perfume. E nós temos também o versículo 17. Alguém pode ler? Porque nós não estamos convidando os outros, bem praguejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade na parte do próprio Deus. Nós não
estamos imitando o perfume de Cristo. É perfume original, é de Cristo Jesus. Nós não estamos mercadejando. É a palavra de Deus pura, o perfume, o aroma, a fragrância de Cristo Jesus. E nós estamos falando isso na presença de Deus, com sinceridade, o apóstolo Paulo diz. Então esse é o nosso bom testemunho. Debaixo da tristeza, perdoando e exalando o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo foi um homem de bom testemunho. Ele nos fala lá nas epístolas dele para Timóteo. Ele fala a respeito desse bom testemunho. Ele fala que ele tem lágrimas, é um bom testemunho, que ele ama. Ele fala para Timóteo: você é alvo de um bom testemunho, da mãe e da avó, da Lloyd e da Eunice. Elas deram um bom testemunho. Paulo não se envergonhava, porque o bom testemunho de Paulo levou-o para a prisão, mas ele não ficava com vergonha disso. Agora ele menciona lá também que tem pessoas que não deram bom testemunho. Por exemplo, ele cita Fígelo e Hermógenes. Eles o abandonaram, ficaram com vergonha do Evangelho, então não deram bom testemunho. Mas ele fala de um, Onesíforo. Onesíforo foi um homem que deu bom testemunho. Paulo estava preso em Roma e ele foi atrás de Paulo, nas cadeias lá de Roma, e ele encontrou Paulo. E ele sempre fala de Onesíforo no passado, da família dele. Então provavelmente Onesíforo foi morto. Ele não se envergonhou do Evangelho, ele não abandonou Paulo. Que Deus abençoe sua vida, para você dar bom testemunho. Está triste? Você tem que dar bom testemunho. A tristeza não te isenta do bom testemunho. Eu estou meio que de férias do bom testemunho porque eu estou muito triste esses dias. Não, mesmo triste você tem que dar bom testemunho. Eu sei que não é bom testemunho, mas eu não consigo falar com aquela pessoa. Então você precisa perdoar ou pedir perdão. Isso é um bom testemunho. E só assim que você vai exalar o bom perfume de Cristo. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar, depois nós vamos bater um papo e os membros da igreja vão ficar aqui para a gente resolver numa assembleia extraordinária um assuntozinho, tá bom? Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra e porque ela nos ensina a darmos bom testemunho, mesmo debaixo de tristeza, com relacionamentos quebrados muitas vezes. É um desafio para consertarmos e exalarmos o bom perfume de Cristo. Nós pedimos a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém.